Bem-vindos ao canal da Bel Pupo Tarô. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, quem sou eu, por que eu tô aqui, como é que eu cheguei nesse canal e qual que é a minha ideia. Eu sempre fui apaixonada por todas as ferramentas de autoconhecimento. Então desde muito cedo na vida eu já me perguntava, né, o que eu tô fazendo aqui, quem eu sou, por que as coisas são desse jeito, por que umas pessoas têm uma vida de um jeito e outras têm a vida diferente. E aí lá com 20 e pouquinhos anos, 22, 23, eu fui fazer terapia, incrivelmente para resolver um problema de ATM, né, que é aquele negocinho que dói aqui, que a gente acaba rangendo os dentes, achando que era porque eu tava nervosa, ou sei lá. E aí eu comecei a fazer terapia. E aí da terapia, depois de muitos anos de terapia, fui entendendo, um pouco me separando, né, quem eu sou, das coisas que eu quero, dos valores dos quais eu fui criada, quais eram os meus sonhos. E aí eu, desde cedo, na verdade, desde formada, eu sou formada em Química, né, sou bacharel em Química, tenho especialização em Gestão Empresarial e a minha vida nesses últimos 20, quase 21 anos sempre foi corporativa. Então sempre trabalhei em indústria, empresas de médio porte, empresas grandes, trabalhei em várias áreas, trabalhei na área de qualidade, trabalhei na área de manufatura, trabalhei na área de recursos humanos, agora mais recentemente trabalhando em compras. E desde cedo, junto com a minha carreira corporativa, começou a minha terapia, né? Porque eu me via num ambiente super privilegiado, né? Estudando numa universidade de primeira linha, fazendo várias coisas maravilhosas, que eu estava no coral, né? Fazia aula de alemão, então tinha acesso a um monte de coisas maravilhosas. E aí o que aconteceu? Me formei e aí você tem um choque de realidade muito grande, né? Porque você sai de uma vida super, com assuntos muito interessantes, o seu tempo inteiro para você, e aí você vai pra indústria, um monte de responsabilidades, né? Pagar um monte de conta, fazer a famosa poupança pro futuro, sonho da casa própria e tal. E aí tomei um susto e aí fui fazer terapia. Então fiz terapia lá em Pirassununga, eu morava lá na época. Em paralelo a essa minha vontade de conhecer um pouco mais o que motivava, o que motiva as outras pessoas, eu acabei também sempre sendo interessada por assuntos de teologia, de esoterismo. A minha mãe, que infelizmente já é falecida, também gostava muito de astrologia, gostava de assuntos esotéricos, era uma pessoa que buscava se espiritualizar, ainda que não seguindo nenhuma religião formal. E aí, quando eu era bem menina ainda, sei lá, 12, 13 anos, eu tive acesso a um livro dela maravilhoso chamado Seu Futuro Astrológico. E aí, lendo aquele livro, que é um livro de astrologia dos anos 70, eu comecei a achar super interessante esse assunto de astrologia e, em paralelo, fui me interessando por diversas religiões também. Então, ao longo da minha vida eu fui criada dentro da Igreja Católica, e aí fui conhecer os batistas, fui conhecer os adventistas, várias caminhadas para conhecer outras fés. E aí, quando eu estava na faculdade, eu conheci o kardecismo, me apaixonei pelo kardecismo, e a partir de então comecei a me interessar também por assuntos daquilo que é invisível, né? Então, passados muitos anos, eu já morava aqui em São José dos Campos, que é a cidade onde eu moro hoje. Eu estava num dilema existencial enorme, né? Assim como, pensando bem, eu sempre tive, mas nessa fase tinha uma questão muito específica. E aí uma amiga falou assim: você já leu tarô? E eu fiquei não, isso aí deve ser coisa do capeta, sei lá. Eu achava que era coisa tipo de cigano que lê a mão, que você tem medo, né, que elas venham atrás de você. E aí eu marquei, porque eu queria muito conversar, e fui super aterrorizada de medo, né? E quando eu cheguei lá, era um senhor já que tava lendo, ele faz tarô egípcio, e aí ele falou: você conhece o tarô? E eu disse não, e aí ele me explicou, e eu vou falar um pouquinho depois sobre o que é o tarô, quais são as diferenças do tarô para os outros métodos oraculares, né? E aí nesse dia ele jogou o tarô para mim, eu fiquei 2 horas, sei lá, com ele, e ele falou coisas incríveis, assim, nada de muito revolucionário, mas ele falou as coisas que estavam se passando no meu coração, na minha cabeça, na ocasião, e eu fiquei apaixonada. Foi a primeira vez que eu tive insônia na minha vida. Foi o dia que ele jogou o tarô pra mim. E aí, quando acabou a minha jogada, meu atendimento, ele falou: olha, fica tranquila, que você tá super bem, não tem nada com o que se preocupar, não precisa voltar, tá tudo certo na sua vida e tal. E eu sei que eu fiquei angustiada, porque tudo eu queria voltar lá e conversar com ele, né? E aí eu lembrava dele falando que não era pra eu voltar, mas aí passaram-se 2 anos e aí as coisas mudaram, eu acabei voltando e tal. E logo na sequência, em paralelo, fui conhecer uma pessoa que jogava búzios, achei maravilhoso também.
A gente pode falar um pouquinho mais sobre os búzios no outro momento. E em paralelo eu sempre fiz meu mapa astral, fiz meu mapa astral kármico e fui juntando todas essas informações que no fundo, o que é tudo isso? Tudo isso é como um mosaico, né, da sua vida, da sua personalidade. Quanto mais você investiga sobre quem você é, o que você quer, melhor fica a imagem, né, melhor fica o seu entendimento do que você veio fazer aqui e você passa a fazer escolhas mais inteligentes. Então, o que tem aqui no meu canal, né? O que vocês vão ter aqui no meu canal? Minha ideia é compartilhar com vocês um pouco de tudo, toda essa jornada que eu já passei, todas essas ferramentas que eu fui conhecendo e principalmente qual é a melhor aplicação para cada ferramenta de acordo com a minha experiência. Então, por exemplo, hoje eu já trabalho como taróloga há alguns anos, às vezes eu recebo algumas pessoas aqui e eu faço o atendimento, ou eu faço online também, mas na realidade o que a pessoa precisa de repente é muito mais fazer uma terapia ou fazer uma sessão de Theta Healing. Então, lógico, eu jogo tarô com o maior prazer, eu acho uma ferramenta incrível, serve para todo mundo e para todos os tipos de situação. Mas, pela minha experiência, né, tanto pessoal como buscadora, né, que eu costumo me chamar de buscadora, quanto de gestora mesmo, de todos os anos que eu trabalho na indústria, que eu tenho pessoas na minha equipe, que eu tenho equipes, que eu tenho colegas, eu posso compartilhar um pouquinho dessa experiência. Então a minha ideia é ir compartilhando um pouquinho desses conteúdos, das diversas ferramentas que foram me ajudando ao longo do tempo. Já é bom, acho que deu uma introdução legal.